Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Educação Financeira, trazendo mais uma aula e hoje continuando a nossa série de aulas em quanto custa ter um filho. E hoje a gente vai falar da faixa etária dos 6 ao 11 anos, ou seja, a faixa etária que vocês acabaram de sair. Então, mais do que uma aula de educação financeira, vai ser quase uma aula de sociologia, para vocês se entenderem um pouco e observarem como que isso está presente na vida de vocês. Tá? No final dessas aulas aqui, vocês façam o cálculo mais ou menos de quanto vocês custaram aos pais de vocês, beleza? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar a aula. Vai lá no Delta, vai lá no Plural, pegue o texto que eu deixei, de apoio que eu deixei, junto com as atividades, pegue o seu caderno para fazer as anotações e vem comigo para mais essa aula. Bom, pessoal, essa faixa, né, dos 6 até os 11 anos, a gente chama de infância, da criança, né? Então a gente falou do bebê, vamos falar da criança, depois do adolescente e depois do jovem, tá bom? Então, nessa idade, entre os 6 até os 11 anos, a criança ela começa a socializar e interagir com o mundo. Não que ela não fizesse isso antes, tá? Mas agora ela vai ter um mundo externo, ou seja, ela vai ter além da casa, ela vai ter além da família. Se ela não fez a escolinha, se ela não ficou na creche durante essa infância dela, durante quando ela era um bebê, era um nenê, ela vai entrar agora. Então ela vai passar a ter contato com muito mais pessoas. E ao mesmo tempo ela vai desenvolvendo técnicas de fala, ela consegue expressar melhor os seus desejos e melhor os seus sentimentos. Não é a criança, perdão, passou um ônibus aqui? Não é o bebê que chora e você não sabe se ele quer leite, se ele quer tá com cólica ou se ele quer o brinquedo. Não, ele vai começar a falar, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Tá? Então é uma fase muito decisiva na vida da criança, porque ela vai começar a ter os seus desejos, sentir as suas vontades e querer determinados tipos de coisa, tá bom? Então, a primeira coisa, gente, eletrônicos, tá? Eu acho que todo mundo aí da sala tem aparelhos eletrônicos e tiveram eles bem cedo, não é? Porque cada dia mais cedo as pessoas estão tendo tablets, estão tendo smartphones, estão tendo videogames, enfim, produtos eletrônicos de modo geral. Tá? Eu acessei a internet pela primeira vez no ano 2000, eu tinha 7 anos, e foi uma coisa assim muito esporádica, tá, gente? Não era do perfil da minha geração e nem da onde eu estava inserido, porque minha família não era rica, tá? A gente não tinha dinheiro para ter essas coisas. Tanto que eu acessei em 2000, fui ter meu primeiro computador com 9 anos, em 2012, já com internet, mas internet bem limitada, que era a internet disponível na época, mas eu era o único da rua. Não, mentira, tinha 2 pessoas na rua com um computador. Tá? Na rua, gente, eu digo assim, nos quarteirões próximos, tá? Não era fácil ter esse tipo de produto. Tá? Agora, os meus irmãos que vieram depois, 3 anos eles tinham computador, internet, com banda larga, celular, tablet. Tá? E é uma realidade, tá? Não tem como evitar. A gente pode, inclusive não sei se alguns pais de vocês colocam limitadores. Então, olha, você vai usar a internet, você vai usar o celular tantas horas por dia. Tá? A gente pode colocar esses limitadores, mas é muito difícil ficar sem. Porque ele deixou de ser um produto só de lazer, né? Em muitos casos ele é uma necessidade. Então, agora eu garanto que tem alunos assistindo a minha aula pelo celular. Tá? Ou porque às vezes tem um computador só em casa, o irmãozinho também está fazendo aula, então tem que revezar, então está assistindo a aula pelo celular. Não tem como evitar isso, tá, gente? É uma tendência do mundo, a gente pode atrasar o uso, a gente pode limitar o uso, mas não tem como. Tá? E vocês sabem os valores do celular, correto? Vocês têm celulares aí muitas vezes melhor do que o dos pais de vocês. Então, imagina, celular pai, da mãe, do filho, quanto que isso não dá. E qual o tempo de troca desses aparelhos? Tá? Normalmente a cada 2 anos, embora a vida útil dele seja maior, a gente acaba trocando com maior rapidez.
Então bota aí no cálculo um celular de R$ 1.000, vamos chutar um celular bom, a cada 2 anos. É um cálculo que a gente já tem que colocar aí na nossa despesa com crianças, tá bom? Educação, gente. Gastos com educação nunca é demais e é sempre constante. Eu brinco que quem faz um planejamento financeiro e pensa que saiu da universidade e parou de gastar com educação, está fazendo alguma coisa errada. Porque você nunca para de gastar com educação. Quando você compra um livro, você está gastando com educação. Quando você compra um curso, você está gastando com educação. Quando você vai a uma palestra, você está gastando com educação. E isso é investimento, tá bom? Mas falando nessa faixa etária aqui, os gastos eles continuam, porque vai ter a escolinha que você vai pagar, a escola, vai ter os materiais escolares, uniformes da escola. Então é nesse momento, e confirmem aí comigo, que a gente começa a sentir ou a necessidade ou até a inveja das coisas. Então você vai olhar para o caderno do coleguinha e vai falar, mas o caderno dele é mais bonito que o meu, tem mais adesivo que o meu, quero um caderno igual aquele. Né? E eventualmente você vai querer trocar de coisas, você vai querer comprar a melhor caixa de lápis de cor, que é mais cara, você vai querer comprar um caderno que é mais bonito, que tem mais adesivo, que tem mais outras coisas, enfim. Tudo isso a gente tem que colocar no nosso cálculo, tá? Uma coisa que eu gosto bastante de vocês é que várias pessoas têm essas canetas coloridas, essas canetas com pontas diferenciadas, e vocês sabem os valores. Inclusive, não vou citar alunos aqui, mas quem sabe, quem eu mencionar aqui a experiência sabe que faz isso, que mencionaram, professor, eu queria juntar dinheiro para comprar um determinado tipo de caneta estabilo ou determinada post-it, não sei, né, aviamentos, papelaria em geral. E guardam o dinheiro da mesada para comprar esses produtos porque são caros, mas você já está sabendo, está lidando muito bem com o dinheiro. Você está guardando um dinheiro que você poderia fazer com qualquer outra coisa, mas você está destinando a algo que você quer. E você está sabendo, olha, eu tenho que guardar dinheiro tantos meses para comprar essa caixa de lápis de cor, para comprar essa canetinha, tá? Isso, pessoal, é muito interessante, tá? Eu sempre sou a favor de dar dinheiro aos filhos, porém, não de graça, né? Então, tem a mesada, mas o filho tem que estar tem que fazer determinado, tem um acordo, né? Então, por exemplo, você vai, além de estudar, você vai ajudar nas tarefas de casa, vai se comprometer em fazer determinadas coisas, e aí nós te damos um valor de dinheiro, mas você vai administrar esse dinheiro, tá? A gente não vai deixar faltar arroz e feijão, mas se você quer comprar um videogame novo, é com esse dinheiro que você vai se administrar. Se você quer comprar as canetinhas novas, é esse dinheiro que você vai administrar, né? Novamente, eu sempre falo isso, gente. Falar de dinheiro com as crianças parece que é tabu, e eu não sei porquê. Dinheiro é uma coisa que vai permear a vida de vocês inteira, do nascimento até a morte. Então não tem por que a gente ficar protelando ou usando meias palavras para ensinar esse conteúdo, tá bom? Então isso é muito interessante para ensinar a criança a usar o dinheiro, beleza? Bom, esporte, pessoal, é nessa fase que a criança também começa a ter interesse por esporte. Então, seja o futebol, seja o vôlei, handball, natação, luta, tá? E tudo isso gera custos também, tá? Eu gostava muito de futebol, mas eu jogava na rua, de casa, e jogava xadrez. Então era bem barato, era só ter o tabuleiro lá pra mim, né? Ou a bola pra eu chutar. E a chuteira, bem barato. Mas tem o custo, por exemplo, da escolinha de futebol, o custo da aula de natação, equipamento esportivo, chuteira, sapatilha, colã, kimono. Tudo isso, gente, a gente tem que colocar ali no cálculo também de gastos esportivos. Não é um gasto contínuo, né? Você compra uma chuteira de futsal, vai durar aí 6 meses, não sei. Um kimono, 2 anos, ou até você crescer, não sei. Mas são cálculos, gastos que a gente tem que botar nesse cálculo, né? E as mensalidades das escolinhas de futebol e espaços de treino, enfim, tá bom? Eu sei que tem bastante gente que pratica esporte aí no 8º ano, tá bom? Gastos com saúde, gente. Gastos com saúde também é um gasto contínuo, tá?
E lembrando, aqui a gente está falando de uma criança saudável, mas existem várias doenças ou vários problemas de saúde que a gente pode ter. Pode ter uma sinusite, uma determinada alergia, pode ter alguma deficiência em produzir alguma vitamina, a gente tem que repor ela de alguma forma. Tá? Isso são coisas que estão além do nosso alcance, não tem como a gente prever. Tá? O que a gente pode tentar é fazer ter a vida mais saudável possível. Praticar esporte, boa alimentação e tudo mais. Tá? Nessa faixa de idade, dos 6, os 11, na verdade vai até os 15, até os 18 talvez, a gente tem vários gastos médicos, porque a gente faz o acompanhamento de saúde. A criança está crescendo, ela vai começar a ter que frequentar o médico mais vezes para verificar se não tem alguma coisa errada com ela, se não está crescendo de maneira diferente. Tá? Eu, por exemplo, gente, tenho um desvio na coluna bem sério. Tá? E isso foi visto quando eu era criança. Tá? E daí eu tive que fazer fisioterapia, tive que fazer acompanhamento médico no ortopedista. São gastos que eu tive. Né? Aliás, meus pais tiveram comigo. Tive que usar um colete que me parecia andar igual um robô, mas tudo bem. Hoje está bem mais tranquilo, mas é algo que eu tenho que levar a minha vida toda. Então eu tento evitar ficar com a postura errada, tento ficar o mais correto possível, porque eu sei que a minha coluna tem um desvio e que isso vai acarretar mais problemas na terceira idade. Tá? Mas é apenas um exemplo, beleza? Há outros gastos também com machucados, quedas, fraturas, enfim, né, Julian? O Julian aí se machucou esses dias, fraturou o braço, porque é um momento que a gente está com muita energia, a gente quer correr, quer pular e vamos se machucar, não tem como, tá bom? Então, coloca isso nos gastos médicos também, beleza? Alimentação, gente. Nessa faixa etária, as pessoas estão na fase de crescimento. E isso vai até os 18, em alguns casos até quase 20 anos, né? Onde a gente come muito, a gente tem muita energia e a gente acaba consumindo bastante, não é? E também tem a questão dos restaurantes infantis, com temática infantil. Então, seja o restaurante que dá o brinquedinho lá, seja o restaurante que tem toda a temática voltada para a criança, e isso atrai o público. Não tem como falar, eu não quero ir. Não, eu sei que vocês querem ir. Eu sei que atraem vocês, tá? E deixa eu contar uma frustração para vocês e contar por que eu não como McDonald's. Quando eu era pequeno, tinha um McDonald's em Maringá só, que era aquele ali da Tiradentes, e a gente não ia pra lá, né? Não é assim, vamos comer hoje no Mac. Não, não existia isso, gente. O valor era estratosférico, então era um evento, tá? E daí um tio meu chegou, não, vou te levar no McDonald's. Aí fui lá, comi o McDonald's feliz, o McLanche feliz, e tinha um monte de brinquedinho pra levar pra casa, e eu ganhei um livretinho. Eu era bem criança, gente, eu tinha uns 7 anos. E eu olhava todo mundo passando com o brinquedinho e eu com o meu livrinho. E eu fiquei muito bravo com aquilo e falei, nunca mais eu comi aqui. Tá? Depois disso eu comi só mais 2 vezes lá, então 3 vezes ao todo. Tudo porque não tinha outra opção, mas é porque eu não gosto do lanche também, tá? Mas foi aí um caso em que a publicidade infantil não conseguiu me pegar e, aliás, me deu mais raiva ainda. Então, eu parei de consumir McLanche Feliz. Mas a gente sabe que tem brinquedos, Kinder Ovo, por exemplo, essas coisas que atraem o público infantil e que são caras, né? Não são muito baratas. Um Kinder Ovo tá R$5, não sei, 4, R$5. É um valor bem alto. Tá bom? E é bom falar também, pessoal, de questão de brinquedos e publicidade infantil, tá? Nessa idade, entre 6 até 11 anos, até mais, né? As crianças elas gostam de brinquedos mais elaborados. Eu tô falando até 18 anos, mas assim, tem colecionáveis aí que são bem caros, né? Mas aí são colecionáveis, são outra seara, tá? Então, por exemplo, bonecas que fazem determinados tipos de coisas, carrinhos de controle remoto, que são produtos que são mais caros. E também tem os eletrônicos, né? Videogames, computador, celular, que entra nesse cálculo também, beleza? E aqui, pessoal, que entra a nossa publicidade infantil, que vocês já viram em outros anos. É aquela publicidade
voltada para o público infantil. É uma propaganda que não é para os pais, não é para os avós, é para a criança. É para a criança ver e querer esse tipo de produto, tá? É muito comum, gente, e está presente, sobretudo, em roupas, brinquedos e alimentos. Tá? Esses três segmentos são as áreas que mais investem na publicidade infantil. E eu acho que eu já mencionei para vocês na disposição da gôndola do mercado, por exemplo. Produtos infantis, destinados à criança, nunca vai estar na prateleira lá em cima. Sempre vai estar na prateleira de baixo, que é para a criança passar e ver, não tem que ficar olhando para cima para saber o que tem. E apontar, ó, pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Percebam isso, gente. Na verdade, isso é estratégia de marketing para vender mais. Publicidade infantil. E como que a gente pode economizar durante essa faixa etária? Bom, né, gente? Então, primeiro, né, as crianças, elas têm muita energia, elas comem muito, têm muita energia, porém, elas se cansam com facilidade. E o que eu estou falando de cansar, gente, não é ficar ofegante, é ficar entediada com determinada coisa. Então, quantas vezes vocês não começaram a fazer uma coisa e desistiram? Falaram, eu não quero mais isso. Começaram no esporte, pararam. Começaram um videogame, pararam. Começaram a ler o livro e pararam. Mencionem aí nos comentários para mim. Porque é natural, vocês ficam entediados muito chatos. É muito fácil. Manter a atenção de uma criança nesse período é muito difícil, tá? Por isso que eu tento fazer aulas mais curtas, porque eu sei que a atenção de vocês normalmente é de 15 minutos, tá? 15 minutos é o tempo que vocês conseguem ficar prestando atenção em uma coisa. Depois disso vocês vão dispersar e para voltar é difícil, tá? Por isso que não adianta fazer aulas muito longas, porque vocês dispersam, tá? É normal, é comum isso. Então, o que a gente tem que fazer é ocupar o tempo das crianças, não deixar esse tempo ocioso, tá? Seja com atividades físicas, seja com estudo, seja com outras atividades. Ocupar esse tempo procurando atividades ao ar livre, lazer gratuito, programas gratuitos, tá? Porque vocês ficam entediados muito fácil. Então a gente tem que estar ocupando isso de várias maneiras, tá? Eu, por exemplo, gosto de jogos de tabuleiro. São jogos bem elaborados, não são baratos, tá? São bem caros, são acima de R$ 200, por exemplo. Mas em momentos sem pandemia, juntava os amigos e jogava. E aquilo são horas e horas, e meses e anos. Eu tenho jogos aqui que eu estou há 3, 4 anos jogando sem estar entediado, gostando deles ainda. Então é uma diversão que eu consegui. Então, em vez de sair para ter que ir ao cinema, ir em praça de alimentação e fazer coisas que eu gastaria um monte, eu gastei mais dinheiro de uma única vez comprando um jogo desses, mas eu carrego aí a diversão por vários anos. Beleza? Fica uma dica aí para vocês. Beleza, pessoal? Eu vou finalizando por aqui. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.